Então, nesse momento, eu passo a palavra ao relator Alex, para que ele faça as suas considerações e questionamentos. Boa tarde, senhor Giovanni. Boa tarde, senhor vereador. Qual período o senhor foi e qual cargo o senhor ocupou na prefeitura? Eu fui nomeado como secretário no dia 19/4 até o dia 31/12 de 2012 como secretário de Transporte e Trânsito do município. Eu não entendi o mês de que o senhor foi nomeado. Nomeado no dia 19/4. De abril? Isso. Ok. Então o senhor participou ativamente referente à assinatura do contrato de transporte coletivo. O senhor participou da assinatura do contrato? Na verdade, a estrutura do edital e o contrato, ele estava sob responsabilidade da Secretaria de Urbanismo. Quando eu assumi como secretário de Transporte e Trânsito, o pedido do prefeito, como era um edital extremamente complexo, e é complexo, são quase 1000 páginas, e ele teve todo um encaminhamento já no ano de 2011. Então, desde 2011, esse edital estava sendo estruturado e montado pela Secretaria de Urbanismo, junto com a Secretaria de Licitação e Compras da Prefeitura. Quando eu assumi, o prefeito deixou a incumbência do transporte desse contrato com a Secretaria de Urbanismo. Ok. Quem que eram os teus gestores de contratos, diretores e fiscais no período que o senhor foi secretário? O diretor de transporte era a Adelaide, era uma servidora que veio da própria Secretaria do Urbanismo, e o Saulo era o chefe de divisão de transporte, que também veio da Secretaria de Urbanismo, ocupando a posição de cargo de gratificação. E o fiscal? Fiscal, eu não lembro de quem eram os fiscais da equipe da prefeitura naquele período. Não tinha fiscal? Não lembro. Com relação aos fiscais, eu não lembro. Eu tinha só essa equipe de assessoria de gestão. Qual que era a tua relação com os donos das empresas? Eu sou um gestor no município de São José dos Pinhais desde 1999. A minha relação com os empresários, ela sempre foi uma relação estritamente administrativa. E se você vê ali, eu coloquei uma foto quando eu fui lá ver os ônibus novos, quando chegaram. Então, mas a tratativa com relação ao transporte coletivo do município, eu não tive nenhum contato com os empresários, até a assinatura dos contratos, nenhuma vez. Todas as tratativas foram feitas pelo prefeito, pela Secretaria de Licitações e Compras e pela Secretaria do Urbanismo. Havia fiscalização no contrato, na sua gestão? É que esse contrato ele foi assinado no dia 18/9. Então, era um contrato muito recente. Se a gente observar, 18/9, 15 dias depois, teve a eleição. Nós perdemos a eleição naquele período e já começou a transição. Então, assim que houve a transição da esfera política e administrativa, todos os contratos já foram absorvidos pela próxima gestão. Então, nós não chegamos a operar o contrato na gestão de 2012. O contrato ele foi operado a partir de 2013, o novo contrato. O senhor teve conhecimento ou ciência, ou viu o processo que as empresas do transporte coletivo tinham contra o município de São José, alegando desequilíbrio financeiro? É que esse momento foi um momento muito inicial. Se nós olharmos, quando a gente olha o edital, era um edital de quase 600 milhões. Teve um valor dentro do edital de 50 ou 60 milhões, que era um valor que era correspondente às empresas. Então, esse projeto era um projeto extremamente complexo. Era um projeto que envolvia o Poder Judiciário, teve depois, inclusive, na sequência disso, o Poder Judiciário e o Ministério Público foram intervidos também, até pelo valor dos contratos. Então, por ser um contrato extremamente complexo e que já vinha sendo acompanhado desde 2011 pela administração, ele não foi passado para mim. E qual foram as suas ações como secretário? Se não houve fiscalização, o senhor não participou da elaboração do edital. Mas como assim não houve fiscalização, vereador? O senhor acabou de falar que não houve fiscalização. Não disse que não houve fiscalização. Eu disse que o contrato novo, ele se iniciou a partir foi assinado no mês de setembro. E ele começou em atividade. Se nós olharmos, 40% da frota era frota nova. Se nós observarmos, então, o andamento da frota, o andamento do terminal, todo o projeto do plano diretor novo que deveria ser implantado, o contrato ele era um contrato iniciando e estava dentro de todas as normas, dentro daquilo que o edital previa. E quais foram as suas ações como secretário?
visitar os terminais, acompanhar os ônibus em funcionamento, e até então estava funcionando 100% todo o sistema. O senhor e sua equipe tiveram conhecimento de todos os veículos que participaram e foram recebidos após a assinatura do contrato? A equipe recebe uma relação, né, no edital com todos os ônibus. E verificaram ônibus por ônibus? Sim. Qual foi a equipe que realizou essa vistoria? O nosso chefe de divisão de transporte, o responsável pelo processo e fiscal, o Saulo Aversa. Tudo bem. É que terão mais perguntas aí pelos demais vereadores referentes a esse tema. Então, a gente aqui tem um tempo um pouco curto, a gente vai deixando que cada vereador realize perguntas, mas uma pergunta vai casando na outra. Sim. Então, depois outros vereadores vão entrar nessa esfera e nessa seara dos ônibus, que foi recebida na tua gestão como secretário. Quando o senhor foi secretário, o senhor ouviu falar sobre desequilíbrio financeiro? Eu perguntei para o senhor deu uma resposta que não era a que eu queria ouvir. Ouviu ou não se havia desequilíbrio financeiro? Naquele momento, não. Né? Tanto que o contrato era um contrato novo. Né? Por ser um contrato novo, a passagem de ônibus tinha todo um desenho, inclusive dentro do edital tem um plano diretor. Esse plano diretor foi construído, né, pela Secretaria de Urbanismo e construído pela administração, que haveria toda uma logística de organização dos novos terminais. São 9 terminais que está dentro do plano diretor. E essa estrutura dos 9 terminais, naquele momento, para se ter uma ideia, era 1.400.000 passageiros mensais andando de ônibus. 1.400.000 passageiros. 70.000 passageiros dia. Então, nessa proposição de 1.400.000 passageiros andando de ônibus naquele período, com os 9 terminais sendo estruturados dentro do novo plano diretor, não se falava em desequilíbrio ou problema, é um contrato novo. Então, esse contrato novo, a partir do momento que ele entra em vigor, com os terminais sendo implantados, com os terminais sendo reorganizados dentro de uma logística de integração, com essa estimativa de 1.400.000 passageiros, não se fala em questão de se é viável ou não é viável. As empresas ganharam a licitação, porque entendiam que era viável. Não houve um planejamento, então? Planejamento do quê? Planejamento do trabalho. Sim. E qual que foi esse plano diretor? O plano diretor do edital. Tem um plano diretor. E ele previa 1.400.000. Não, apresentava o estudo no plano diretor dentro da proposta técnica do projeto básico, esses eram os números. O senhor leu o contrato 270 e 271 de 2012? Li o contrato e li o edital, quase 1.000 páginas. E qual que é a sua opinião referente ao contrato? O contrato, se a gente observar, porque o contrato ele é mais uma formalidade do edital. Se nós observarmos, no meu entendimento, o edital era um bom edital. Um plano diretor, um projeto de implantação do transporte coletivo no município, um plano de reorganização do transporte, os números de passageiros com a previsão de senhor integração... secretário, eu vou focar na questão da fiscalização, porque isso me chamou muita atenção. Sim. Até aqui, senhor ex-secretário, eu não ouvi ninguém falar que houve fiscalização, e acabou de sair da boca do próprio senhor que o senhor não lembra nem o nome e se havia fiscais na sua gestão. Eu queria saber como que as fiscalizações eram realizadas na sua gestão. Quem fiscalizava? Vereador, tem um chefe de divisão de transporte com fiscalização. Como é um contrato novo, o contrato novo foi implantado e as linhas estão em operação, os ônibus estão em operação, a estrutura está em funcionamento. Está dentro da normalidade. E não precisa fiscalizar. Tem fiscalização. E quem era que fiscalizava? Mas é que, vereador, isso foi 2012. Mas tinha ou não fiscal? Sim. E quem era? O fiscal, o coordenador-chefe dos fiscais, o Saulo. Só tinha um único fiscal para atender toda a cidade de São José dos Pinhais. O único fiscal de gestão. Agora, qual é a equipe do Saulo na época, isso eu não lembro. Não era competência do senhor ter esse controle de quem eram os fiscais? Mas eu sou secretário, eu fui secretário desde o ano 2000. Sim. Se o senhor perguntar para mim, eu sei os meus gestores de todas as secretarias onde eu passei, mas a equipe que tem na secretaria com todos os demais servidores, eu não lembro disso, algumas coisas de 2012. Tudo bem, não precisa necessariamente lembrar de quem trabalhou, sim, mas eu quero saber se havia ou não fiscais no período que o senhor... Havia fiscalização. E quantos fiscais existiam? Fiscal da prefeitura? Fiscais que fiscalizavam a frota. Não lembro disso, porque muito do sistema, dentro do sistema que nós temos do trânsito, e na época também do transporte, nós tínhamos o acesso também ao sistema via online, via sistemas também. Né? Viabilidade da frota, a frota está em andamento, todas as linhas estão em operação. Então, sempre que houvesse alguma situação que não tivesse uma conformidade,
Haveria, naquele momento não havia, era o processo recém estava iniciando, estava dentro da normalidade, 100% do contrato do edital. O senhor relatou que assistiu todos os depoimentos e um exímio político profissional que o senhor acabou de demonstrar, que desde a vida inteira trabalhou como político profissional. Por que não há e não houve fiscalização? É algum favor? É algum apadrinhamento político a essas empresas? Por que não tem fiscais? Nós entendemos que o transporte coletivo é essencial. Sabemos que o problema que nós estamos aqui tentando resolver começou quando o senhor era o secretário. E o senhor fala, mas não fala nada referente à fiscalização. Eu preciso entender por que todos esses anos não houve fiscalização. Vereador, eu fui secretário até o dia 31 de dezembro de 2012. Eu respondo por esse período. O que aconteceu depois de 2012, eu fazia parte de um projeto de gestão e político que não teve êxito. Agora, o que eu posso dizer que a nossa administração, naquele período que eu fazia parte daquela administração, teve um edital. O edital foi uma concorrência pública, foi vencido dentro do fórum administrativo e burocrático. Eu era o secretário e a Secretaria de Urbanismo estava acompanhando o projeto até então. E o projeto foi assinado o contrato no mês de setembro. 20 dias depois houve uma eleição. Nós perdemos a eleição e começou a transição. Nova administração que assumiu esse contrato a partir de 2013. Ok, a nova administração fala que realmente o contrato foi muito vago, muito amplo, não demonstra penalizações, como é o caso, as duas empresas com frotas vencidas, extremamente ultrapassadas, falta de manutenção, falta de ônibus na linha. Então, eu preciso entender e que o senhor me diga qual que era a frequência da fiscalização, mesmo após o senhor assinando o contrato. Tá. Então, eu posso dizer assim, ó, que durante o período que eu fui secretário, tinha como secretário 137 ônibus em operação. 42% da frota nova. Se nós observarmos, naquele período que eu fui secretário, tinha 137, hoje tem 77. Tá. Então, eu acredito que nós, no início da nossa gestão, com o plano operativo que nós tínhamos, com o projeto do plano diretor desenhado, não é conosco quando o senhor temos problema. Quando o senhor leu todos os contratos, qual foi a sensação que o senhor teve? Esse contrato foi feito para atender o povo que precisa do transporte coletivo ou para atender as empresas? Quem que foi o maior beneficiário, as empresas ou o povo? Vereador, tem um projeto de implantação de um plano diretor no município. Eu sou especialista em planejamento estratégico, sou especialista em gestão por resultado. E naquele momento o senhor não previu que ia acontecer isso? Mas tem o plano diretor. Mas vereador. Nesse plano diretor foi porque o nosso problema no transporte coletivo não começou por conta da pandemia. Já antes da pandemia, já havia relatos do desequilíbrio financeiro. Naquele momento, não havia esse estudo, ninguém pôde prever que as pessoas estavam deixando de usar ônibus, sendo que já existia um processo judicial alegando desequilíbrio. Anterior, no entanto... Em 2012, não. Em 2012, nós temos aqui um estudo de 1 milhão... Tem um acordo judicial entre a prefeitura e as empresas, onde elas fazem um acordo para abater valores de eventual desequilíbrio alegado desequilíbrio financeiro. Mas então, quando isso? Isso no próprio edital de licitação e no contrato houve esse acordo com as empresas. E daí houve um acordo, inclusive, com o Poder Judiciário sobre isso. Exatamente, mas é isso que eu estou te falando. Se naquele momento já existia o desequilíbrio financeiro, eu quero saber qual foi o planejamento para tornar as pessoas a voltar ao ônibus. O plano diretor, o novo plano diretor. Porque quando nós olhamos... E o que continha nesse plano diretor o plano que diretor, não deu certo? Que não deu certo. Não sei. Mas assim, o plano diretor, o terminal central, um terminal no Afonso Pena, um terminal na Costeira, um terminal no Isaura IP, um terminal no São Marcos. O senhor acha que esses terminais era para atender o povo ou para atender as empresas, barateando o custo da operação? Se nós olharmos ali as fotos que eu trouxe, que apresentam a estrutura dos 9 terminais, houve todo um estudo técnico baseado na proposta técnica. Mas quando uma pessoa levava meia hora para vir lá da região rural até o centro da cidade, depois quando o senhor colocou
o transporte ali para fazer a baldeação no São Marcos, aumentando de 1h30, 2 horas, isso é para o bem do povo ou é para o bem das empresas? Mas, vereador, naquele momento, foi o primeiro terminal que foi implantado dos 9. E deu certo esse terminal? Mas é que não era um terminal. Quando o senhor faz um plano operativo e quando o senhor faz um plano diretor, o plano diretor ele é uma integração de um modal. Toda a estrutura do modal funcionando com os 9 terminais dentro do plano operativo para que essa população de 1.400.000 passageiros durante o mês, quando esses terminais todos estivessem integrados, inclusive com a possibilidade da integração metropolitana, aí sim o terminal poderia ser avaliado se o plano operativo e se o plano diretor ele é viável ou não. E o porquê que a gestão seguinte fez questão de cancelar com esse terminal? Daí eu não sei. Um clamor público? Não sei. Porque daí assim, ó, hoje, por exemplo, quando eu olho o plano diretor ele é viável. Vereador, naquele período o plano diretor ele é viável, okay. Mas ele é viável desde que ele se implante todo ele. Se eu conseguir implantar todo ele e esse plano operativo ele não vigorar, aí eu poderia levar em consideração que o plano diretor não é ideal. Tudo bem. Mas ele não se realizou. E o senhor como secretário no período que o senhor foi de abril até o final de 2012, como o senhor efetuava as fiscalizações referente à empresa VEM? Como o senhor sabia a quantidade de transportes de pessoas transportadas dentro dos ônibus na cidade? Via sistema. Qual sistema? Eu não lembro o nome do sistema, mas a Secretaria de Planejamento, quando eu fui, inclusive, secretário em 2007, eu era secretário de Planejamento, toda a estrutura de informática do município de São José dos Pinhais é detentora do sistema de informática do município. E quem que alimentava esse sistema? Nós tínhamos online, nós tínhamos acesso às informações do sistema todo dia. Eu mesmo fui na São Getúlio, eu fui na São José acompanhar o sistema em operação. Mas era a própria empresa que alimentava a quantidade de usuários por dia nesse sistema? Mas o sistema ele é online, ele é acompanhado pela Secretaria de... porque quem que antecedeu aqui, sucedeu sua gestão, falou que não. Não, que daí tudo eu não sei era através quem de planilha Excel. Não. É isso que eu quero saber, no teu tempo. Como que era feito os relatórios de passageiros? Nós tínhamos um sistema online. Interligado? Tanto que, sim, eu mesmo fui, por exemplo, além de ver o sistema operando na Secretaria de Transporte, junto com o Saulo é um servidor de carreira, eu não sei se ele está lá na administração ainda, mas um servidor de carreira de muitos anos, sério, né, um profissional competente, veio da Secretaria do Urbanismo junto com ele, a Adelaide, que também era diretora de transporte, os dois extremamente confiáveis, eu vendo o sistema em operação dentro da Secretaria, e eu fui também checar junto com ele nas empresas. Você conseguia ver o passageiro entrando, o passageiro saindo, número de passageiro era online. Tudo na bem. época era tudo online. Referente ao cartão VEM, eu vou apressar um pouquinho que vai acabar meu tempo. Referente ao cartão VEM, qual era o tempo das passagens creditadas, qual a validade das passagens creditadas no cartão VEM? Isso eu não lembro, vereador. Havia validade? Não lembro como que era o sistema lá em 2012, né? Isso são algumas coisas assim particulares assim. Quando uma pessoa deixava de utilizar os créditos no cartão VEM das passagens, para onde iriam esses valores? Eu vi esse seu questionamento também, né? Eu sou da mesma opinião do ex-prefeito Cetim. Eu entendo que quando um servidor, porque eu sou gestor também, a partir do momento que um funcionário ele se desliga, tudo aquilo que é de direito da empresa, que é direito dele, ele vem para a estrutura da Senhor Giovanni, secretaria. eu pego muito, né, eu bato muito nessa tecla, porque tem relatos de pessoas que deixaram de utilizar o cartão das empresas que não foram resgatar esses valores, e esses valores simplesmente sumiram. Então, a gente precisa saber para onde foram esses valores. É que eu não sei, né? Pode ser que a pessoa que não devolveu o cartãozinho, se ela pegou e usou isso de uma outra forma. Não usou. Não sei, ela pode dizer que não usou hoje. Mas para mim poder validar se ele usou ou se ele não usou, eu teria que pegar o nome dessa pessoa, pegar e fazer um histórico na busca de uma auditoria. Sem uma auditoria, não posso. A pessoa pode vir aqui e dizer, eu não usei. Mas ela pode ter dado para outra pessoa, ela pode ter vendido, ela pode ter comercializado. Para mim afirmar qualquer coisa nesse sentido, teria que ser feita uma auditoria. Pelo CPF dele, pelo cartão, isso eu não saberia informar. Houve alguma auditoria ou não? Oi? Houve alguma auditoria ou algum contato dentro da empresa ou não? Todas as informações que você tinha era o que você recebia das empresas, é isso? Vereador, não, vereador. O que eu posso dizer para o senhor é que o contrato novo, assinado em setembro de 2012, com uma frota renovada em 40%, com os sistemas todos integrados que nós tínhamos acesso, com os ônibus todos funcionando, era um contrato novo, estava recém-firmado.
Quando nós olhamos esses contratos novos em todas as áreas da administração, eles sempre funcionam 100%. Tudo bem, então, presidente, Então, se agradeço. o 100% dos contratos estava funcionando dentro daquilo que foi licitado no edital 26. Ok, eu quero falar então com você, cidadão de São José dos Pinhais. Mais um dia, nós aqui na Câmara de Vereadores temos as mesmas respostas. Durante anos, o nosso transporte coletivo não teve nenhum tipo de fiscalização. Se você sofre com o transporte coletivo que você usa todos os dias, é porque existem profissionais, políticos profissionais, que só sabem dar boas respostas, mas na prática não tem. Então, eu falo com você e peço desculpa, como cidadão, porque é difícil a gente trabalhar, ser vereador, numa gestão como essa, que políticos fazem da profissão uma política, e se orgulha disso ainda. Então, fica aqui o meu desabafo, presidente, porque dia após dia a gente vai se irritando, e vai se irritando, e vai se irritando, que chega uma hora que a gente não aguenta mais. O povo não aguenta mais, secretário. O povo está revoltado. É na saúde, é no transporte coletivo. Anteriormente, a gente teve que ouvir que não havia fiscalização, porque o povo não reclamava. Quer dizer, então, se o povo, aqui, o político de São José dos Pinhais só trabalha se o povo reclama. Tem que ir lá fazer manifestação na frente da prefeitura, tem que fazer como os coitados dos funcionários da empresa São Jotur, fazer greve, aí sim tem que ter CPI, porque se ninguém se mexer, ninguém faz CPI, isso está errado. Então fica aqui o meu desabafo, obrigado.